Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos pedir aos nossos irmãos que possam desligar seus celulares, aqueles que tiverem necessidade de mantê-lo ligado, que deixe só para vibrar, para que nós possamos usufruir dos benefícios, que esse momento, reunidos em nome de Jesus, pode nos proporcionar. Que nós possamos nos desligarmos das nossas questões pessoais, das nossas ocupações e preocupações lá de fora, e possamos nos fortalecer, nos abastecer, recarregar nossas baterias. Então, para dar início a nossos trabalhos da noite de hoje, nós vamos ler essa página que vocês receberam ao adentrar a casa, cujo título é Amparemos as Crianças. É do livro Focos de Luz, psicofonia do nosso querido Altivo Panfiro, ditada pela nossa irmã Adelaide Augusto Câmara, que diz assim: Permitam-me saudá-las, caras irmãs, com o respeito e o carinho da trabalhadora de Jesus, que vê em vocês um potencial muito bom dos trabalhadores também no bem e do bem. Essa casa, que tanto tem feito em benefício da coletividade sofredora, começa a distinguir-se no plano espiritual pelo muito serviço que oferece à pobreza. E entre os serviços que ela oferece à pobreza, está justamente o amparo à infância desvalida. Tanto quanto, de maneira muito modesta, a velhice desamparada. Criadas ao léu, as crianças desvalidas são aqueles, sabemos, futuros seres que podem sofrer o assédio dos malfeitores do plano espiritual, criando assim novos focos de perturbação em favor da ação do mal. Mas a criança criada em lar espírita, em casa espírita, poderá ter uma base sólida, que, por sua vez, será alicerce de futuros lares voltados para o bem. Assim sendo, saúdo em vocês, de maneira incipiente ainda, a determinação de criar núcleos de trabalho onde se possa socorrer a criança, amparando-a dentro das casas-lares, de trabalhos dirigidos às mães e às crianças abandonadas. Este trabalho que está na cabeça deste médium pode e deve ter o seu prosseguimento, ainda que desvinculado administrativamente da instituição. Mas é necessário que se ajude de alguma forma as crianças sós e as crianças que não são órfãos, mas que trazem o estigma do abandono. Almas existem que somente protegidas são capazes de se encaminhar no rumo certo. Assim, sugiro que dentro desse trabalho educativo às crianças, vocês se preocupem em lutar pelas crianças sem rumo. Esta é a senha para o trabalho que se pode desenvolver. Não se trata tanto de orfandade, se trata apenas e principalmente do amparo aos que estão sem rumo. Caras filhas, lembre-se, um trabalho como este produz dividendos de luz, imensos, poderosos, iluminados, criadores de condições muito grandes de elevação espiritual, para os que a ele se dedicam. Estimulem com sua boa vontade, com seu carinho, com seu amor a este médium, pois é disso que ele precisa para uma tarefa de envergadura. Ele não precisa de outra coisa senão de apoio. E quanto às tarefas serem aumentadas na instituição, não as temam. Vocês têm seguramente 20 anos de vida útil pela frente. Vida de trabalho, de lutas, mas também vidas de tranquilidade em torno da estabilidade emocional. Até agora, Deus tem sido pródigo, verdadeiro benfeitor para todos vocês. Não seria agora que traria de alguma forma qualquer atividade que lhes prejudicasse o espírito ou o ânimo.
Considerem ainda as benesses que a própria instituição receberá nesse trabalho. E anunciando-o assim para vocês, concluo trazendo o estímulo e a bênção de Bezerra, o nosso sempre bem amado dirigente líder, trazendo também a bênção de Eurípides, o generoso e grandioso benfeitor espiritual, e ainda trazendo modestamente, muito modestamente mesmo, minha própria bênção, ou melhor dizendo, meu próprio estímulo para o trabalho que há de concluir-se em breve, com a estabilidade de crianças voltada para o progresso deste abençoado país. A irmã, a amiga, a que sempre esteve aqui, vez por outra, mas a que há de, se vocês levarem essa tarefa adiante, estar sempre presente no propósito muito humano de levar este serviço com vocês. A irmã Adelaide Augusta Câmara, graças a Jesus Cristo. Então, envolvidos queridos irmãos e irmãs, amigos, encarnados e desencarnados, que nesse momento possamos nos conectar a Jesus, trazendo para a nossa tela mental esse amigo querido, dizendo assim: amado Mestre Jesus, guia e modelo condutor de nossas almas, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome, na certeza absoluta da Tua presença, pois prometeste que onde tivesse 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali Tu estarias, Senhor. É embalado nessa certeza que rogamos ao Teu coração generoso e bom, que por misericórdia nos envolva nesse momento, que possa aflorar em nós, Senhor, o que há de melhor, os nossos melhores pensamentos, sentimentos, e que possamos, Senhor, durante o tempo que estivermos aqui reunidos em Teu nome, vibrarmos, Senhor, uníssonos num único propósito, de que essas vibrações, de que essas energias que são desprendidas dos nossos sentimentos e pensamentos, Senhor, possam ser direcionadas a nosso benefício e a benefício de todos aqueles que necessitam, em qualquer ponto do universo. Sendo assim, Senhor, humildemente rogamos que envolva nossa irmã Cátia Aquino, que ela possa ser amparada, inspirada, que esses queridos corações aqui citados e outros lembrados possam aflorar nela os frutos do seu trabalho, do seu estudo, das suas reflexões, desse bendito material extraído do Teu Evangelho de amor, Senhor, de modo que possa atender às necessidades dos que foram amorosamente atraídos para esse espaço na noite de hoje. Envolva também a nossa irmã, por misericórdia, Lourdes, que irá fazer a sustentação no momento do passe. Abençoa, Senhor, cada segmento de trabalho, a sala do tratamento dispersivo, do tratamento espiritual, a nossa cantina, Senhor, a nossa cozinha, o segmento de evangelização infantil, o juvenil, o nosso jardim, enfim, Senhor, envolva-nos por misericórdia nessas Tuas vibrações de amor e de cura. E sendo assim, Senhor, em Teu nome, em nome do nosso valoroso Eurípides Barçanufo, grande homenageado desse mês, e o dirigente, o mentor dessa reunião pública. Mas acima de tudo e sobretudo, é em nome de Deus, esse Pai justo, bom e misericordioso, que Te rogamos a permissão para dar por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, Senhor, sob Tua infinita graça. Graças a Deus. Então, nesse momento, nós vamos fazer a leitura do Evangelho, como toda quarta-feira. No dia de hoje, nós estaremos refletindo, meditando e nos tratando
através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 18, que trata do que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. No item 18 fala, o título é Os Órfãos. Esse querido irmão, amigo, espírito familiar, diz assim para nós: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância, Deus permite que haja órfão para nos animar a lhes servir de paz. Que divina caridade há de ajudar uma pobre e pequena criatura abandonada, impedir que passe fome e frio, conduzir sua alma para que ela se dirija aos caminhos, para que ela não se dirija aos caminhos do vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Pensai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi querida em outra encarnação. E se pudesses lembrar desse fato, a vossa atitude não seria mais caridade, porém um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão e tem o direito à vossa caridade. Não essa caridade que magoa o coração, não essa esmola que queima a mão de quem o recebe, porque vossas esmolas frequentemente são bem amargas. Quantas vezes elas seriam recusadas se, em casa, a doença e a miséria não esperasse por elas? Dai com delicadeza, ajuntai a ajuda que derdes o mais precioso de todos os benefícios, uma boa palavra, um carinho, um sorriso amigo. Evite esse tom de proteção que revolve a lâmina no coração que sangra, e pensai que, fazendo o bem, estarei trabalhando por nós e pelos vossos. Um espírito protetor, Paris, 1860. Agora nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Cátia Aquino, e mais uma vez rogando a espiritualidade que a ampare, que a sustenta, que a inspire. Bom trabalho, minha irmã. Boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós aqui encarnados e os irmãos desencarnados que vieram também para receber as benesses desses fluidos que serão aqui trabalhados e do estudo dessa nossa condição muito, ainda, eu não digo inferior, mas muito tímida, né, em relação aos estudos. Nós que estamos com a tarefa da palavra, sempre nos cabe a nós levar a esses corações, tanto de vocês quanto dos internautas, e quanto os desencarnados, alento. E muitas vezes nós nos preocupamos sempre com isso, porque sabemos que quando adentramos aquela porta, Antônio de Aquino está nos recebendo num caminho de lírios. E ali é como se a gente estivesse passando por um escaneamento, onde todas as nossas dores estão sendo trazidas para tratamento. Dores físicas, que são aquelas que muitas vezes estão no tratamento espiritual, dores morais, que essas dores morais são dores que a gente não conta para ninguém, né? Ninguém vê, porque ela está aqui dentro, né? E as dores espirituais, o que seriam essas dores espirituais? É o que nós trazemos das outras encarnações, né? Questões que nós ainda não conseguimos resolver. E vou dizer a vocês, meus irmãos, nós não vamos sair daqui espíritos perfeitos. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque o trabalho
de burilamento, de aperfeiçoamento do nosso, como espírito imortal, é longo. Nós temos, assim, muitos nós que precisamos ainda desatar. Muitos nós que precisam virar laços. E esses nós, muitas vezes, são os motivos, e eu não digo que é a maioria das vezes, o motivo das nossas dores. A página de hoje, quanto também ao Evangelho, vem falando de uma grande dor, que é a orfandade. E aí, quando a gente pensa em orfandade, a gente diz assim, eu sei o que é ser órfão, Cátia, né? São aquelas crianças que estão lá no abrigo, né? Que não tem pai, que não tem mãe. Às vezes são 2, 3, 4 irmãos. Nós não podemos imaginar o que aconteceu ali, mas eles estão ali. E aqueles que estão nas ruas também estão órfãos. E aqueles que estão dentro do nosso lar, que são órfãos de pais vivos. Será que a gente para pensar nisso? Ou a gente olha tanto para a questão material que a gente acha que se a gente colocar o nosso filho ou a nossa filha numa gaiola de ouro, isso vai resolver? E não vai, meus irmãos. Não vai. E digo a vocês também, para tranquilizar o coração de todo mundo, que nós só damos o que temos. Porque nós também só temos o que recebemos. Nós temos uma ancestralidade antes de nós. Eu não estou falando nem da questão espiritual, não, gente, tá? Eu estou falando da parentela corporal. Porque quando a gente vai para o espiritual, né, a gente sabe que aumenta muito mais isso. A gente pode nem imaginar, né? Mas lá tem uma contabilidade, uma organização que faz com que tudo aconteça direitinho. Mas muitas vezes nós esquecemos da nossa ancestralidade. Nós esquecemos dos que vieram antes de nós. E nós precisamos estar reverenciando isso e aceitando que nós não tivemos os pais ideais que queríamos, mas tivemos os pais, ou temos os pais necessários. E é muito interessante, porque nós sempre questionamos assim, o meu pai não gostava de mim, a minha mãe não gostava de mim. Eu não vou abrir exceção, tá, gente? Eu estou falando no geral. Tem algumas exceções que a gente poderia trazer, mas não cabe para a tribuna espírita, tá? Isso seria mais para a área dos consultórios de psicologia e de psiquiatria. Não cabe dentro da doutrina espírita. Mas nós, né, nós temos essa oportunidade de olhar essa ancestralidade e entender que esse pai e essa mãe também se sentiram órfãos. Os nossos pais, nós queremos que eles sejam os nossos pais ideais. E nessa busca de serem os pais ideais, a gente deixa de aproveitar o que eles podem nos oferecer. É muito interessante, meus irmãos, porque aqui no nosso Evangelho, o espírito familiar diz assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância. É claro que nós temos aqui também uma condição onde a nossa irmã Adelaide fala da velhice, mas hoje em especial nós estamos falando mais da orfandade infantil. E ele diz, é triste ser só e abandonado.
Quantas vezes a gente se sente só e abandonado? Quantas vezes nos sentimos órfãos de carinho, de atenção? Quantas vezes? Então a gente já viu que quando a gente fala de orfandade, nós estamos falando de muitas questões. Não é só aquela orfandade que está lá nas instituições. Essa, meus irmãos, para nós, é uma oportunidade, materialmente falando, de nos movimentar até a esses irmãos. Atirar que não fosse uma vez, e quando falo isso, falo para mim também, uma vez ao mês, ir visitar uma instituição dessa. Eles são carentes de atenção. Eles são carentes de afeto. Eles são carentes de elogio. Eu conheço uma estudante de psicologia em que ela foi fazer um trabalho na Páscoa junto com um outro colega numa instituição evangélica. E a proposta era com que as crianças fizessem os ovos de Páscoa. Então, eles levavam algumas coisas para ajudar na instituição. E ela disse: eu nunca vi tanta necessidade deles receberem um sorriso ou um abraço. E aí eles perguntam assim: você vai voltar quando? Porque eles anseiam por isso. E muitos desses órfãos, né, estão ali por uma questão, às vezes, de abusos, né, por uma questão, às vezes, de vícios, por uma questão de violência. Então, eles não recebem, mesmo que eles tenham pai e mãe encarnado, eles não recebem uma coisa que é muito sutil, que é o chamado sentimento, emoção. Sentimento e emoção a gente não pega. Ninguém pega a tristeza, a alegria, o carinho, ninguém pega, mas a gente sente. A gente sente. E a gente poderia abrir aqui também para os asilos, ou para aquele que está lá dentro da nossa casa e a gente acha que ele já está na hora de desencarnar, porque ele já deu muito trabalho. Ele não é mais útil, porque a gente olha para as pessoas e vê utilidade. A gente olha para as pessoas e diz assim: o que essa pessoa pode me ser útil? Todos nós fazemos isso. É inconsciente, é automático. E quando você não é mais útil, você é deixado de lado. E aí foi o que eu falei da ancestralidade. Por que não pegar essas crianças e unir a esses nossos mais velhos para que eles contem a história deles? Reparem como as duas gerações, as gerações estão muito próximas. Elas estão muito próximas. Porque essa geração dos mais velhos tem muito a nos ensinar. Ah, mas agora, Kátia, a gente está aí mergulhado na tecnologia, a gente pode dar um negocinho lá, né, que tem o G lá, né, e fazer procurar, pesquisar, a gente pode fazer tudo isso. Tem até agora inteligência artificial, tem tudo. Mas nada substitui a ação humana. Não a ação humana de gerir apenas, mas a ação humana de atender a essas necessidades. E aí ele vai continuar dizendo assim, ó:
Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhe servir de pais. Ai, Kátia, mas eu não posso adotar uma criança. Primeiro que eu já não tenho mais idade, segundo que eu não tenho condição financeira. Mas nós criticamos quando os casais homossexuais estão adotando crianças. Nós dizemos que esses casais, eles vão perverter essas crianças. E aí eu pergunto para vocês, homossexuais vieram de quê? De um casamento hétero. E quem garante que dentro desse lar homossexual, essa criança não vai ter muito mais base moral do que talvez num lar de héteros, onde a gente sabe que acontecem muitas coisas. É só vocês pesquisarem, gente. Eu não sei se eu posso falar, mas é só dar um Google. O pessoal fala hoje em dia, é só dar um Google. Dá um Google aí. Não está dando mais para a gente dizer que não sabe. Mas aí a gente fala, a gente aponta. Nós tivemos um encontro aqui, o nosso 9º encontro da família, Márcia Maria estava nesse estudo também, em que nós recebemos um receituário. Você lembra o espírito, Márcia? Se foi doutor Erma? Não, não foi doutor Erma, foi Agostinho. Foi Agostinho. Aonde ele falava que dentro da lei de Deus, a união é entre homens e mulheres porque tem o objetivo da procriação. E aí ele diz que nesse momento, esses espíritos que estão enfrentando a condição de homossexuais, eles estão no exercício do aprendizado, no exercício desse resgate, e que eles têm total apoio para ter uma vida digna, porque nós estamos falando aqui de vida digna. E não é digna financeiramente não, tá, gente? E que esses espíritos podem sim contribuir. Porque, gente, se fosse ao contrário, por que Deus permitiria a reencarnação de homossexuais? A gente precisa estudar, dá um Google. Então, nós precisamos olhar e parar de julgar e agir mais. Agir mais. E aí, meus irmãos, eu trouxe aqui, no céu e o inferno, 2 situações que nós vamos ver mais ou menos. Eu não vou ler o espírito, né? Assim, não vou ler tudo, porque não cabe, não tem a ver com o nosso estudo, mas tem a ver o início, para vocês entenderem. No Céu e Inferno, no capítulo 8, nas expiações terrestres, porque no Céu e Inferno, nós temos, nós começamos, Kardec vai falando aí, olha, já é um convite, tá? Para que vocês venham estudar a codificação. Todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, nós temos estudo. Procurem o Edilson, procurem a Rosana, o Alcenir, a Edna, esses irmãos que nós estamos assim mais, né, mais chegados. Eu não sei quem é que está responsável pelo doutrinário, mas procurem esses irmãos para que vocês possam se matricular. É de graça, gente, tá? E nós estudamos todas essas obras. E no Céu e Inferno, Kardec compilou para nós, primeiro ele fala na primeira parte sobre a doutrina, e na segunda parte ele traz exemplos dos espíritos. Espíritos felizes, espíritos em uma condição mediana, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, e o último, que são as expiações terrestres,
Então, a gente, nesse livro, é muito interessante, porque a gente vem estudando o desenvolvimento, é como se, claro que você não estuda um espírito em todas essas etapas, mas a gente consegue entender até onde chega as expiações terrestres. E temos o primeiro caso, que é o Marcel, o menino do número 4. Eu vou ler aqui para vocês. Em um hospício da província, estava um menino de 8 a 10 anos, mais ou menos, em um estado difícil de se descrever. Ele era designado apenas com o número 4. Completamente constrangido, fosse pela deformidade natural, fosse em consequência da doença, suas pernas deformavam, tocavam o pescoço. Sua magreza era tão grande que a pele se rasgava sob o relevo dos ossos. Seu corpo era uma chaga só e seus sofrimentos atrozes. Ele pertencia a uma pobre família israelita. E essa triste situação durava há 4 anos. Sua inteligência era notável para a sua idade. Sua menguice, sua paciência, sua resignação era edificante. O médico do setor em que o menino se encontrava, cheio de compaixão por esse pobre ser, de certa forma abandonado, porque não parecia que seus parentes viessem vê-lo muitas vezes, interessou-se por ele e gostava de conversar com o menino, seduzido por sua inteligência precoce. Não só o tratava com bondade, como quando suas ocupações lhe permitiam, vinha ler para ele, se admirava da exatidão do seu julgamento sobre as coisas que pareciam acima da sua idade. Isso não se encaixa no que nós estamos falando sobre a orfandade? Um menino com uma deformidade, tem uma história, óbvio, mas aí eu vou deixar para vocês irem estudar, para vocês entenderem por que ele está passando por isso. Mas alguém, um médico, foi lá dar atenção a ele. Isso faz parte do trabalho da orfandade. Ele foi abandonado, é como se ele estivesse órfão. Talvez os pais não tivessem condições, talvez não tivessem condições emocionais de lidar com isso, né? Por isso que eu digo, abandonou, é um ser horroroso. Não, gente, a gente não sabe o que passa dentro de nós. A gente não sabe até quando a gente suporta, até quanto a gente suporta. Nós temos limites. E quando eu falo de limites para tudo, gente. Quando a gente não dá limites, e aí eu falo da educação da criança, né? Eu falo da ajuda ao familiar, eu falo de tudo. Quando a gente não dá limites, o outro acha que a gente é ilimitado. E aí, quando você diz o primeiro não, como você não vai fazer para mim? Porque eu sempre disse sim, eu nunca coloquei limites. E muitas vezes essa falta de limites nos traz as doenças. Porque nós sobrecarregamos o nosso corpo mais do que ele poderia aguentar. Nós sobrecarregamos a nossa mente, o nosso sistema nervoso central. E reparem que estão todos os males, o Evangelho inclusive fala sobre isso, todos os males eles podem ser evitados. Se nós agirmos com sabedoria. Não é equilíbrio não, porque equilíbrio, gente, eu lembro logo daquele monitorzinho que tem no CTI, que fica pi, 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 aí que faz pi, é o equilíbrio, né? É uma linha reta. Pi, morreu, gente, desencarnou. Cadê? Não vai ter equilíbrio nunca mais, só na próxima encarnação, ou no plano espiritual, né? Então a gente está encarnado, nós estamos num corpo de carne, vivendo num planeta de provas e expiações, que está borbulhando de coisas em relação à transição planetária, para a regeneração. Então nós temos que ter sabedoria. E como é difícil ter sabedoria.
Porque geralmente a gente bota os pés pelas mãos, né? Geralmente. Aí ele continua assim: que divina caridade há de ajudar um pobre e pequena criatura abandonada, impedir que passe fome e frio, conduzir sua alma para que ela não se dirija aos caminhos do vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. E daqui no Céu e Inferno, também, logo depois do Marcel, nós temos Sisimel. Sisimel era um pobre israelita de Vilma, morto em 1865, maio de 1865. Durante 30 anos ele havia pedido esmolas, com uma tigela na mão. Na cidade, por toda parte onde conhecia seu grito: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Durante esse tempo, Sisimel juntara 900 rublos. Rublos era a moeda antiga da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas. Mas não guardou um só para si. Aliviava os doentes que ele mesmo tratava, pagava o estudo das crianças pobres, distribuía aos necessitados os alimentos que lhe davam. À noite era dedicada ao preparo do tabaco para aspirar, que o mendigo vendia para prover suas próprias necessidades. Ele mendigava para ajudar aos pobres, às viúvas e aos órfãos. E a gente reclama de trazer 1 quilinho de arroz para o pobre social. Né? E aí é perguntado para ele... por que, né, que ele fazia isso? Olha a resposta dele. Nasci de pais pobres, mas inteligentes e ávaros. Jovem ainda, fui privado da afeição e dos carinhos de minha mãe. Com a sua perda, senti uma tristeza muito intensa, porque meu pai, dominado pela paixão do ganho de dinheiro, abandonou-me completamente. Meus irmãos e minhas irmãs, todos mais velhos que eu, pareciam não se aperceber dos meus sofrimentos. Um outro judeu, movido por um pensamento mais egoísta do que caridoso, levou-me para sua casa e ensinou-me a trabalhar. Ele recuperou de forma considerável pelos produtos dos meus trabalhos, que muitas vezes ultrapassavam a minha força. Ou seja, ele era explorado, né? Porém, por toda parte, tanto trabalhando como em repouso, era perseguido pela lembrança dos carinhos de minha mãe. E na medida em que eu avançava em idade, sua lembrança se gravava mais profundamente em minha memória. E mais saudades eu sentia dos seus cuidados e do seu amor. Lembra que eu falei dos nossos ancestrais? Lembra que eu falei dos nossos pais e das nossas mães, que nós queremos pais e mães ideais e não pais e mães reais? Enquanto eu estou buscando um pai e mãe ideal, eu deixo de usufruir de um pai e mãe real. Sabe por quê, gente? Quem não teve filho ainda e que vai ter, vai repetir a mesma coisa. Porque foi assim que nos foi ensinado. E é por isso que a gente precisa estar buscando. Vocês me avisam quando estiver próximo ou já acabou? É, porque eu não vejo. Você me avisa, por favor, tá? Porque nós... porque eu olhei e tomei um susto agora. Ah, tá bom. Né? Então, me perdi. Peraí, gente, deixa eu puxar aqui de novo. Eu estava falando da ancestralidade, dos pais reais, dos pais ideais, a repetição. Por que hoje, gente, a gente ouve falar tanto em criança ferida? Gente, é o que mais a gente ouve falar. A gente vai chegar lá. Deixa eu terminar de contar do Sisimel. 2 dos meus irmãos haviam deixado órfãos. Comovido pela lembrança do que havia sofrido, eu quis preservar esses pobres e pequenos seres de uma juventude igual à minha. E não podendo o meu trabalho ser suficiente para todos sustentar, comecei a estender a mão, não por mim, mas pelos outros. Eu bem vivia
os que lhe faltara, era sua mãe. Resolveu então pedir caridade para as viúvas infelizes, que não podendo se sustentar a elas e aos seus filhos, obrigavam-se às privações que levavam à morte, deixando pobres órfãos que ficavam abandonados e consagrados aos tormentos que eu mesmo suportava. Isso é para a gente entender como é que a gente chega na orfandade, né? Claro que a gente sabe, né? Mas a gente nunca... eu estou trazendo isso dentro do olhar da doutrina espírita, dentro de um olhar que o Espírito, através do céu e inferno, traz para nós. Mas vamos lá. Aqui nessa página, na nossa página de abertura, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º parágrafo. Esse trabalho que está na cabeça desse médium deve ter seu prosseguimento, ainda que desvinculado administrativamente da instituição. Mas é necessário que se ajude de alguma forma as crianças sós e as crianças que não são órfãos, mas trazem o estigma do abandono. E aí a gente entra na tal da criança ferida. Cátia, mas ela foi ferida porque ela apanhou? Porque ela foi violentada? Às vezes sim, né, gente? Só que a gente vai entrar aqui por uma questão, né, diferente. A criança ferida, gente, na verdade, né, todos nós temos a criança ferida. São as reivindicações que nós fazemos aos nossos pais. As atenções que nós não tivemos, né? O relacionamento que tivemos com os nossos pais, em nossa infância moldada, cada relacionamento que temos na fase adulta. Olha só, não é só lá na criança, né? Criança. Quando crianças, devemos aprender a nos expressar, dizendo como nos sentimos. Precisamos de uma figura adulta para nos guiar em meio às grandes emoções vivenciadas nessa fase. Aí a criança chega, gente, da escola. Mamãe, olha só que coisa linda que eu fiz. E menino, agora eu quero saber disso não estou podendo, tenho que fazer o almoço, que daqui a pouco eu tenho que sair. Eu não preciso parar para dar atenção. Vai fazer o almoço. Filho, olha só, a mamãe vai fazer o nosso almoço? Fica aqui, me conta aqui o que aconteceu, o que você fez. Eles adoram contar as histórias com os colegas, porque o fulano chegou e fez isso, o cicrano fez aquilo. Vamos ouvir, porque quando a gente ouve, a gente está conhecendo aquele espírito. O primeiro setênio, de 0 a 7 anos, André Luiz já nos diz, e hoje a ciência também está falando sobre isso, a psicologia fala sobre isso. O primeiro setênio é o mais importante no alicerce dessa criança. É o mais importante para essa base ser construída para que ela possa crescer e administrar o que ela veio administrar como espírito imortal. E é por isso que a nossa irmã aqui, ela fala assim, olha, a criança criada em lar espírita, em casa espírita, poderá ter uma base sólida, que por sua vez será alicerce de futuros lares voltados para o bem. Gente, até os 7 anos, e eu ainda vou mais além um pouquinho, porque eu acho que a fase da adolescência que fica um pouco mais, né, delicado de se administrar, de trazer eles à casa espírita. Não quero, não gosto, não, você vai, eu vou, você vai. É imposição mesmo. Se ele vai ser espírita, isso é outro 500, gente. Mas ele precisa dessa base. Sabe por quê? Porque esse solo está fértil. Esse solo está com aquele, sabe aquele cheirinho de terra, aquela terrinha fofa, aquele cheirinho de terra molhada? Está pronto para receber as sementes de amor. Porque quando chegar aos 14, a gente vai conhecer o espírito que reencarnou. Porque ali ele vai abrir a sua glândula pineal, que é a conexão com a espiritualidade, e ali
ele vai realmente mostrar a que veio. E ainda, além disso, temos as influências espirituais. Aí a gente diz que nossos jovens são rebeldes. Por que ele se veste todo de preto, pinta as unhas de verde, anda com cabelo rosa? Ai, Natália, perdão, mas não dá. O seu é vermelho, tá bom. Né? Mas vocês estão entendendo. Uns negócios que é pendurado aqui, uns negócios aqui. Por que, gente? Ele simplesmente está dizendo, oi, eu estou aqui. Você me ignorou até agora. Porque a gente acha que nós temos boa escola, tem curso de inglês, faz natação, faz judô, faz balé, escola de música, né? Tem explicadora, porque nem sentar para estudar com a criança a gente consegue. E a gente fica trabalhando para dar conta disso tudo. Mas eles não querem nada disso, gente. Eles querem a nossa atenção. Isso é consequência. Isso é o que vem depois. Que é que nós precisamos prepará-los para o mundo, sim. Para a vida profissional, sim. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer. Tem. Quem tem a oportunidade de fazer, faça. Mas antes de sair matriculando a criança em 200 milhões de coisas, gente, priorizem a atenção aos seus filhos, aos seus netos. Quantas vovós e vovôs estão com as crianças para os pais irem trabalhar? Esses pais estão ausentes. Não é que o vovô e a vovó vão fazer o papel de pais, porque eles não são pais. Mas o vovô e a vovó têm muito para ensinar. Mas aí a gente diz assim, não vou lá na minha mãe, não, que a minha mãe é maluca, fica perturbando o meu juízo. Vou chegar lá no seu avô, não, que o seu avô está sempre bebendo, com aquele som alto, futebol. Olha, nós mesmos é que colocamos as questões dentro deles. Gente, outra coisa. Parem de chamar as crianças para bater papo e contar assim. Olha, a criança, você está triste, a criança chega assim. Ai, mamãe, você está triste? Tô, meu filho, seu pai fez isso. Gente, isso é entre você e o seu marido. Você não tem que botar o seu filho no meio dessa história. Sabe por quê? Porque sabe o que vai acontecer? Essa criança vai ficar contra o pai, ou vice-versa. Então, está com problema? Vai procurar uma terapia. Está com problema? Vem no atendimento fraterno. Faz um receituário. Vem tomar passe de tratamento espiritual. Mas para de levar problema que é seu e do seu esposo, do seu companheiro, e aí... Para as crianças, sabe, a cabeça da criança é para ela brincar, gente. Mas não, a gente diz assim, quer ver? Olha o que a gente fala. Quando a criança chega perto da gente. Em geral, a criança toma tudo o que é dito como verdade. Principalmente essas falas são pronunciadas, principalmente se essas falas são pronunciadas pelos pais, professores, avós ou demais pessoas que a criança entende como sendo importantes ou referência em suas vidas. Se tiverem educadores aqui, vale também, tá? Alguns exemplos comuns dessas falas entendidas pela criança como verdade. Você é muito chato, você é muito fraco, você é muito sério, você é muito barulhento, você é burro. Você não é o bom o suficiente em matemática ou esportes ou qualquer outra coisa. Aí ele vai trabalhar, precisa fazer um trabalho para o chefe, mas o que está guardado dentro do HD dele, no subconsciente? Você não é bom o suficiente, você não vai dar conta.
Outro, você não tem modos. Esse a gente diz muito, né, gente? Você deveria ser como? Gente, essa é péssima. Seu irmão, seu colega, seu primo, é a tal da comparação. Ou a gente diz assim, olha, eu não entendo por que só você que tira nota baixa. Na sua turma, todo mundo tira nota alta, né? Você devia ser como seus colegas. Acabou, gente. Desse jeito, você nunca terá amigos, emprego, um amor. E a criança vai crescendo, tem mais coisa, mas a criança vai crescendo com isso, gente. E aí, a nossa irmã diz assim para nós, ó, criadas ao léu, está no 3º parágrafo, as crianças desvalidas são aquelas, sabemos, futuros seres que podem sofrer o assédio dos malfeitores do plano espiritual, criando assim novos focos de perturbação em favor da ação do mal. Sabe aquela criança que tem muito pesadelo? Porque de 0 a 7 anos, essa criança está muito mais ligada com o plano espiritual do que com o plano material. Então, na hora do desdobramento, ela tem muito mais contato com esse plano. E se ela tem todo um ambiente perturbado, vocês acham que ela vai encontrar com quem? Elas vão ser alvo de quem? Elas não vão à procura. Os espíritos é que vêm à nossa procura. No caso das crianças. Nosso caso adulto é uma outra situação. Nosso caso de adulto, a gente vai onde estão as nossas tendências, né? Então, é uma outra situação. E aí, ela continua dizendo assim, ó, almas existem que somente protegidas são capazes de se encaminhar no rumo certo. Assim, sugiro que dentro desse trabalho educativo às crianças, vocês se preocupem em lutar pelas crianças sem rumo. Essa é a senha para o trabalho que se pode desenvolver. Não se trata tanto de orfandade, se trata apenas e principalmente do amparo ao que estão sem rumos. Quando a gente vê, eu já vou deixar claro aqui, professor, educador não é pai e mãe, ele não tem a função de educar, tá? Ele não tem a função de educar. E, infelizmente, as famílias estão há muito tempo já, não é de agora, transferindo essa função para o educador, tá? Mas quando a gente trabalha, né, na rede pública, a gente vê crianças chegando em situações de total desamparo. Né? Aquela criança que vem para a creche e a mochilinha dela chega com a toalha, vai para casa com a toalhinha molhada na sexta-feira, a roupa molhada, né? E quando chega na segunda, a mochilinha volta com a mesma roupa molhada, com a toalhinha molhada. Isso é abandono. Isso é orfandade também. Por isso que eu disse no início que a orfandade abre muitas coisas. Você acha que a criança não vê isso? Será que a criança acha que a criança não percebe que o coleguinha tem uma roupinha arrumadinha para vestir? Porque quando eles são muito pequenos, na creche, leva-se uma muda de roupa, porque às vezes eles fazem xixi, né? Então, leva-se. Acha que a criança não registra nada disso? O que ela vai entender, gente? Ah, minha mãe não liga para mim. Lembra do que Cisemel falou? A falta que ele sentia da mãe? E o descaso do pai para com ele? Aí ela continua assim, ó. Assim sendo, saúdo em vocês, de maneira incipiente ainda, a determinação de criar núcleos de trabalho onde se possa socorrer a criança, amparando-a dentro de casas-lares, de trabalhos dirigidos às mães e às crianças abandonadas. Nós não temos esse trabalho específico aqui, nós temos a obra social.
né? Aonde eles vêm para passar aqui o sábado, as crianças recebem, né? Evangelização, recebem atenção. Às vezes tem crianças que chegam lá do berçário e saem daqui jovens, gente. E aí, qual é a nossa responsabilidade como evangelizador? Porque aí a gente também assume um papel de educador. Nós somos educadores de nós mesmos e dos outros sempre. O professor na escola, ele percebe a necessidade da criança. Teve um outro caso também, que me veio agora à mente, que a menina tinha um problema seríssimo em tomar banho. Ela entrava, ficava nervosíssima quando entrava na água para tomar banho na creche. E aí ninguém entendia por quê. Porque ela chegava em casa, ela chegava na creche imunda. Às vezes a criança chega na creche, gente, com a fralda que dormiu. Porque acha que o governo tem a obrigação de dar a bendita da fralda. E aí iam dar um banho na menina, né? E percebiam que ela tinha algumas feridas no corpo. Quando a água batia, é como se queimasse ela. Né? E aí foi chamada, porque o professor pode dizer assim, foi chamada a mãe para conversar, porque ela foi dado um encaminhamento, né? Então, esses são os órfãos de pais vivos, são eles, que a gente acha que não existe, mas existe sim, existe muito. Ou aquela criança que nunca vai também, que a mãe não acorda cedo para levar na creche. Mas aí, gente, a gente tem que tomar a consciência de que quando nós estamos praticando um ato, isso vai gerar uma consequência. E a nossa região aqui tem muito disso. E nós temos também a Casa lá em Campo Grande, não sei se vocês já ouviram falar, é muito bacana lá, gente. Eles recebem as crianças, né? É como se a gente fosse ser mãe por um dia, sabe? Aí a gente pode levar bolo, fazer aniversário com eles, é muito legal. Tem a creche Maria de Nazaré, na obra social Antônio de Aquino no Malé, que é filiada aqui à nossa casa, ao CELD, que nós somos filiadas ao CELD, né? Tem isso. E como o meu tempo, né, está acabando, eu quero fechar, né, o nosso raciocínio para falar mais uma situação, e essa vai ser bem rápida, sobre dizer se a criança é adotada ou não. Muitas vezes, né, a gente tem medo de dizer que a criança é adotada. Quem tem essa situação, procure ajuda com a terapia, porque é importante que essa criança saiba que ela é uma criança adotada. Não é maldade isso não, gente. Não é maldade, tá? Olha aqui. São muitos os dramas e muitas as tragédias ocasionadas pela imprudência dos pais que mentiram piedosamente aos filhos adotivos. Quando a verdade os surpreende, o choque emocional pode transformá-los, fazendo perder a oportunidade de aprendizado que muitas vezes solicitaram com a dor na vida espiritual. Esta é uma razão nova que o Espiritismo apresenta aos pais adotivos, quase sempre apegados apenas às razões mundanas. Aprendendo desde cedo a se acomodar à situação de prova em que se encontra, o filho adotivo resigna-se a ela e aproveita a lição do reajustamento afetivo. Amanhã voltará de novo como filho legítimo, mas já em condições de compreender os deveres da filiação. Essa é uma mensagem do irmão Saulo, tá? E para a gente fechar, meus irmãos, eu quero ler, acho que dá tempo, eu tenho 1 minuto, acho que eu consigo.
Súplica do órfão. É uma mensagem trazida pela Anália Franco, pelo espírito Anália Franco. Mãezinha, sinto hoje imensa saudade de você. O dia se doura e as flores arrebentam em perfume, cantando uma sinfonia de cores e de música, que me lembram o próprio coração. Mas não a encontro, mãezinha. A casa da minha alma se cobre de tristeza, porque sua voz não mais canta melodiosa aos meus ouvidos. Disseram-me que você partiu, deixando-me tão pequena e só. Por que você se foi, mamãezinha? Informaram que o nosso Senhor recolhe as mãezinhas na terra para convertê-las em estrelas nos céus. Não acreditei. Todavia, quando a noite da soledade me envolveu na escuridão, vi 2 estrelas brilhando junto de mim. Seriam seus olhos fulgurantes clareando meus passos trôpegos? Ó, mamãezinha, ouço em derredor outras crianças que gritam e abraçam em transportes de júbilo o abençoado coração maternal. Somente eu não tenho mais você. Sou débil plantinha que não encontra alfombra para agasalhar-se, nem mesmo tronco robusto para apoiar-se. Todavia, eu sei que você partiu, embora eu a sinta comigo, pois que frequentemente me parece ouvir a sua voz, cantando baixinho aos meus ouvidos do meu coração, uma doce canção de ninar, quando eu não consigo dormir. Enquanto as casas se iluminam e a terra inteira se veste de alegria para homenagear as mães, deixe-me dizer também, como as outras criancinhas, Deus abençoe a mamãe. E se for permitido somente hoje, quando eu me for deitar, volte outra vez ao meu berço pequenino e repita bem suavemente, para que somente eu possa ouvir. Durma, durma, meu filhinho, para que os anjos do céu venham buscá-lo. Que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada, nossa irmã Cássia Aquino. Muito bom ouvi-la. Seja muito bem-vinda sempre. Muito material para o nosso coração, né? Que a gente possa aproveitar. Agora, dando continuidade à nossa reunião, nós vamos para o segundo momento, que é o momento do passe. E para tal, nós faremos a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo nosso querido Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito do nosso querido Emmanuel. A lição é a 141, que tem como título Pior para eles. E aí tem uma passagem que está em Lucas, no capítulo 4, no item 21, que diz assim: Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E Emmanuel desdobra essa passagem assim para nós. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus, após ler algumas promessas de Isaías: Hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-os o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto
em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros. E se pudesse sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essas escrituras em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Agora, nesse momento, nós vamos pedir aos nossos irmãos médios que se posicionem para o momento do passe. Aqueles de nós que iremos receber o passe, que busquemos uma postura íntima, confortável, que permita o acesso da espiritualidade amiga para que possamos receber todo esse inflúvio de amor que estão sendo destinados em nosso favor, que vertem, derramam do céu os borbotões para suprir e atender as nossas necessidades. Que possamos nos desconectarmos do mundo lá fora e que possamos, enquanto médium, realizar essa tarefa com amor, com carinho, com responsabilidade e o sentimento de gratidão que se faz necessário. Então, nesse momento, vamos iniciar a nossa prece, dizendo assim: Amado Mestre Jesus, eis-nos aqui, Senhor, como pedinte que somos, a rogar esses queridos benfeitores que de prontidão, por boa vontade, gratidão e fidelidade a Ti, estão conosco nesse momento, Senhor. Abençoe nossos irmãos médios que nesse momento se posicionaram para a troca do passe. Que eles possam ser veículo, Senhor, ferramenta útil a realizar essa tarefa de amor. Sendo assim, em Teu nome, Mestre querido, mais uma vez em nome do nosso querido Eurípides Barçanufo, do nosso tutor Antônio de Aquino, mas acima de tudo e sobretudo em nome de Deus, rogamos a permissão para darmos início ao momento do passe. Que assim seja, Senhor, sob sua infinita graça. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu hoje, hoje não, ontem, quando eu tive nas mãos esse texto, pior para ti, eu fui analisar. Então, começar pelo final. Pior para ti. Foi Jesus que falou isso. Trouxe para nós Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pior para nós. Pior para nós, porque está lá em Lucas, essa passagem que Jesus falou, que era pior para nós não compreender. E no mesmo capítulo de Lucas, capítulo 4, no item 23, Jesus trouxe para nós assim: sois médico, cura-te a ti mesmo. Aí assim, dentro de outros segmentos, fica difícil da gente compreender. Pior para ti, cura-te mesmo. É porque está nas nossas mãos, de fato. Tudo que a gente já aprendeu, que Jesus trouxe para a gente uma situação que na minha época não se falava, na minha época ainda é hoje, mas na minha época de jovem, estudante, tinha as frases que eram comuns a nós, e hoje usa-se uma assim: entendeu ou quer que eu desenhe? Gente, Jesus desenhou para nós. Ele falou, exemplificou
e praticamente desenhou a nossa história futura. Porque nós temos uma situação que nem Deus tira de nós, o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? São questões de escolhas. Mas escolher o quê? Estamos prontos para fazer essas escolhas? Porque nessas escolhas só nos levam a entender que temos que escolher o bem, escolher o melhor. Aí fui entender, para nós todos, cura-te a ti mesmo, que somos nós que temos que, a cada dia, um burilamento íntimo, curando as nossas almas, das nossas dores, que está tudo no Evangelho de Jesus, desenhado mesmo, porque ele traz para a gente toda a trajetória de um futuro feliz, o futuro que a gente talvez não alcance nesta encarnação, mas que nós aqui temos o conhecimento de poder desenhar nossa própria história futura. Deixar as nossas dores aqui, elas não são fáceis de ser tiradas, porque elas vêm de milênios, vêm de muito antes de Jesus. Vem de muito antes de Jesus e teve antes dele outros profetas que fizeram ensinamentos, trouxeram grandes ensinamentos para nós e não entendemos. Por isso Jesus praticamente desenhou uma estrada de felicidade para nós. E assim podemos considerar que Jesus trouxe para nós todas as diretrizes para que sejamos melhores, trazendo para nós o conhecimento para todos os tempos. E o principal é o amor ao próximo e a nós mesmos. E também chegou-nos o acesso a entender também nas palavras de Kardec, que trouxe para a gente codificado o que não tivemos a capacidade de entender quando Jesus trouxe. Então Kardec foi lá e também usou o mesmo termo, assim, desenhou para a gente, enumerou situações, perguntas que a gente nunca ia fazer. O que eu vim fazer aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então está aí, tudo ensinado, vamos dizer assim, mastigado. Só não melhoramos se não fizermos o esforço necessário, porque não cabe ao outro. Eu aprendi com uma amiga que a culpa é minha, eu dou ela para quem eu quiser, mas não é bem assim não. A culpa é minha, eu tenho que ter a responsabilidade de arcar com ela, de fazer o melhor, não só para mim, mas o melhor para o meu próximo. E como já trabalhei muito com criança também, as crianças ainda não compreendem, algumas, né? Quem é o meu próximo? Que o próximo não é aquele que está dentro da minha casa, o consanguíneo. O colega de trabalho é meu próximo, o passageiro no ônibus é meu próximo, o vizinho da minha rua é o meu próximo. Então saímos de dentro de casa e olhamos todos como os filhos do Pai, que se eu sou filha de Deus, também são meus irmãos. Então trazer para eles, o próximo, esse olhar que Jesus nos ensinou. Se temos um Pai e Ele é Pai de todos, somos todos irmãos. Então quando nós buscamos o melhor para nós, buscamos o melhor para o outro também. Porque esse pior para eles é, na verdade, pior para nós. Que Jesus falou, está escrito, está ali minha palavra. Se você não entendeu ainda, pior para você. Porque os tempos são chegados. Naquele tempo ele disse, os tempos são chegados, tempo de renovação, renovação íntima, renovação interior, renovação comigo mesmo,
e aquela situação assim, os incomodados se mudem, então que mudemos, né? Porque incomodados somos nós. Estamos cansados de sofrer, estamos cansados de bater com a cara no poste, cometendo os mesmos equívocos, de encarnação a encarnação, fazendo as mesmas coisas, escolhas equivocadas. Antigamente a gente podia dizer que era por ignorância, mas agora não podemos mais falar, eu não sabia, porque nós temos o conhecimento da palavra do Mestre. Ele nos trouxe essa diretriz, deixando para nós o conhecimento do sentimento, da verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouvirá. Quem tem olhos para ver, verá. Então as palavras estão aí em tanta codificação, tantas histórias contadas em livros, contadas por espíritos, que sabe da nossa caminhada, que sabe de onde viemos, sabe que somos capazes da transformação. Então, meus irmãos, fazemos por nós mesmos esse ensinamento do Cristo, que não precisa ser